Boa noite a todos, bem-vindos ao sétimo webinar Covid-19 do primeiro ciclo 10 webinars da Learn for Mouse. Todas as terças e quintas-feiras, às 10 horas de Moçambique, estaremos convosco na partilha de conhecimento. Os webinars terminarão na próxima semana. Estamos convosco hoje, esta quinta-feira, e na próxima terça e quinta-feira também. E o tema de hoje, poderão também deixar as vossas perguntas no menu Q&A, mas também no bate-papo. E os vossos comentários também poderão deixar no bate-papo. Obviamente tentaremos responder ao máximo número de questões que sejam levantadas. Mais informações sobre estes webinars, acompanhem a página do Facebook da Health4Mouse, onde continuamos a divulgar informações sobre estes. Sem mais demoras, vou passar a palavra à doutora Mariana Guimarães, que irá conduzir a sessão. Muito boa noite. Muito boa noite. Eu queria cumprimentar todos os... Não sei se me estão a ouvir. Muito boa noite. Eu queria cumprimentar todos os colegas, em especial os colegas de Moçambique, que estão ligados a este webinar. Portanto, este webinar, que é o sétimo, a abordagem da mulher grávida e do neonato suspeito, no contexto de baixo custo. Será a professora Carla Ramalho, professora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e ginecologista obstetra, que nos irá falar deste tema. Boa noite. Ok. Então, eu queria apresentar este sétimo tema da Health4Mouse webinar. Boa noite. Queria apresentar a professora Carla Ramalho, que nos irá falar da abordagem da mulher grávida e do neonato suspeito no contexto de baixo custo. Carla? Olá, boa noite. Não sei se a doutora Eulália nos está a ouvir. Olá, boa noite. É um prazer para mim estar aqui a partilhar algumas coisas que eu fui lendo, que fui pesquisando sobre o Covid-19 na grávida, partilhar um bocadinho o nosso conhecimento. Nós temos alguns casos mais do que vocês e trabalhamos num hospital que teve vários casos de grávidas e, portanto, temos alguma experiência que achamos que pode ser útil partilhar com vocês. Vou
aqui com alguns problemas técnicos, mas eu penso que irão ficar resolvidos brevemente. Então, vou então começar por uma pequena, vamos começar por fazer uma pequena introdução, depois vou focar-me nas particularidades da grávida e das implicações da Covid-19 na gravidez, nomeadamente nas complicações maternas, as complicações obstétricas e as complicações fetais, e depois vamos nos focar naquilo que eu acho que é, do ponto de vista prático, o mais relevante, como atuar. Covid-19 é uma doença nova, é uma doença emergente, provocada pelo novo coronavírus, que teve uma rápida disseminação desde que foi identificada pela primeira vez em Wuhan, na China, em dezembro de 2019, tendo acabado por ser decretada uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde a 11 de março de 2020. Atualmente estão reportados em todo o mundo mais de 4.600.000 casos, com mais de 315 mil mortes. Há uma grande variação em termos mundiais, sendo que neste momento os principais locais de foco são a América, sobretudo os Estados Unidos da América e ainda a Europa. A África, aqui a azul, no gráfico, tem ainda poucos casos e esperemos que continue a ter poucos casos. Em Portugal estão neste momento, ao dia de hoje, reportados 29.432 casos, 1.247 óbitos, e em Moçambique, dados de ontem, estavam reportados 145 casos. Uma curiosidade que eu reparei ontem, quando estava a olhar para o boletim do MISAL, que os casos descritos em Moçambique são, na maioria dos casos, em 80%, no sexo masculino. Tem sido reportado em alguns locais esta diferença de género, mas, por exemplo, em Portugal isto não acontece. Há uma grande preponderância neste momento no género masculino, que muito provavelmente tem a ver com o facto de serem os primeiros casos mais relacionados com algumas deslocações do estrangeiro, e que não quer dizer que vá continuar a acontecer este facto. Covid-19 é provocada pelo SARS-CoV-2, que é um novo coronavírus. Os coronavírus já são conhecidos do ser humano há alguns anos. E este em particular surgiu então, como eu vos disse, em dezembro, tem alguma semelhança com o vírus da SARS e do MERS, é um vírus de RNA simples de sentido positivo da família dos beta-coronavírus. A sua particularidade é que ele entra nas células através de receptores da angiotensina, e estes receptores estão expressos em vários locais, sobretudo nas células epiteliais respiratórias, e por isso as formas de apresentação como uma doença respiratória, mas não só. Há também receptores da angiotensina no todos os locais do trato respiratório e no aparelho digestivo, nomeadamente na mucosa oral, e aquilo que mais nos diz respeito a nós, no aparelho genital feminino, quer no ovário, no útero, na vagina e também na placenta. As grávidas têm algumas particularidades no que diz respeito a doenças infecciosas, são todos nós conhecidos. Neste caso, a informação sobre a evolução e as implicações de Covid-19 na gravidez não são ainda conhecidas, e por causa do conhecimento de outros coronavírus patogénicos e de outras infecções víricas, podem prever-se complicações na gravidez. Para além disso, as alterações fisiológicas que acontecem normalmente na grávida, quer do ponto de vista imunológico, quer cardiopulmonares, tornam a grávida mais suscetível a complicações respiratórias e sistémicas nas infecções víricas. A gravidez é um estado pró-inflamatório no primeiro e no terceiro trimestres. Estes estados pró-inflamatórios tinham como objetivo, no primeiro trimestre, facilitar a implantação e a placentação, já no terceiro trimestre, preparar para o trabalho de parto, enquanto que no segundo trimestre o estado é um estado anti-inflamatório que tem como objetivo permitir o crescimento fetal.
quer estas alterações pró-inflamatórias, quer outras alterações em termos, nomeadamente, de uma atividade mais exuberante das células natural killer e dos monócitos, e a existência de células T e células B em menor número, podem contribuir para uma alteração do comportamento das infecções víricas na gravidez. Para além disso, o trato respiratório superior está mais identificado pelas alterações hormonais, com altos níveis de estrogénios e progesterona, e há também uma menor expansão respiratória. Aquilo que nós sabemos de outras infecções, nomeadamente da gripe A, do vírus influenza A do subtipo H1N1, que as grávidas constituem apenas 1% dos doentes, mas tiveram 5% das mortes, e no SARS e no MERS, foram doenças que são também provocadas por coronavírus, mas com uma exuberância e uma gravidade muito superior ao SARS-CoV-2. O internamento dos cuidados intensivos e ventilação assistida nestas duas doenças entre os 30% e os 40%, mortes maternas na ordem dos 18% a 25%, e uma grande prevalência de parto pré-termo, restrição de crescimento, abortamento e morte fetal. Então, perante isto, o que é que nós podemos esperar? Que implicações é que podemos ter de Covid-19 na gravidez? Não há até ao momento evidência de que as grávidas sejam mais afetadas ou tenham mais complicações. Será de prever um comportamento igual ao do grupo etário em que as grávidas se encontram. Os primeiros casos reportados são da China e no relatório da OMS, que continha o relato referente à evolução da doença em 147 grávidas, com alguma heterogeneidade do ponto de vista de diagnóstico, 64 delas tinham doença confirmada por estudo molecular, 82 eram suspeitas clínicas e havia uma assintomática. Neste grupo de grávidas, 8% tiveram uma doença grave e 1% uma doença crítica, o que é mais ou menos sobreponível àquilo que se tem encontrado na população geral. Mais recentemente, na Inglaterra, saiu já o relatório preliminar da avaliação de um grande número de doentes internados, aqui só reportados doentes internados, reportados 16.700 doentes internados, incluindo 427 grávidas, que constituem 6% de todos os doentes que necessitaram de internamento, e neste grupo de grávidas, 9% tiveram uma doença grave e ocorreram 8 óbitos, que corresponde a 1,2% das internadas. Ou seja, podemos prever um comportamento sobreponível lá da população geral. Nós temos febre, em termos clínicos, nesta série, reportando 108 casos de grávidas, que é uma revisão de vários estudos, alguns deles casos clínicos, outra série de casos, com 108 casos, com 86 nascimentos, tivemos febre em 68% das grávidas, tosse em 34%, dispneia em 12%, mialgia em 10%. São dados mais ou menos sobreponíveis àquilo que acontece na população geral que recorre por sintomatologia. Do ponto de vista analítico, verificamos neste grupo de 108 grávidas 60% de linfopenia e 70% de elevação da proteína C reativa. Ressalvo que todos estes casos, ao contrário daquela primeira série chinesa, foram todos confirmados molecularmente de que se tratava de Covid-19. Neste grupo não aconteceu nenhum caso de morte materna. Numa outra série, ligeiramente mais reduzida, com 55 casos, a clínica é sobreponível. Do ponto de vista analítico, ligeiramente melhor, linfopenia apenas em 22% dos casos e tiveram evidência de pneumonia 76%. E também não aconteceu nenhum caso de morte materna, mas houve necessidade de ventilação mecânica em 2% dos casos. Podemos então esperar que haja, e estão reportados casos de falência multiorgânica com necessidade de ventilação mecânica e mesmo de oxigenação extracorporal, e estão reportados casos de mortes maternas associadas à Covid-19. Do ponto de vista obstétrico,
temos uma prevalência elevada de ruptura prematura de membranas, de prato pré-termo, de taquicardia fetal e estado fetal não tranquilizador. Há casos reportados de morte fetal e de abortamento tardio, e aquilo que ressalva das primeiras séries de casos é o elevado número de cesarianas. Voltando àquele trabalho inicial que eu mostrei, dos 108 casos, com 86 nascimentos, 92% foram por cesariana. Aqui a ressalva é que os primeiros casos foram na China e as recomendações das chinesas foram todas no sentido de efetuar cesariana em todos os casos de infecção Covid-19. Ou seja, para eles, os primeiros casos reportados da China, o parto vaginal era uma exceção, aquilo que nós sabemos atualmente que não necessita de acontecer. Nas complicações fetais, há casos de restrição de crescimento, de morte fetal intrauterino, há também casos descritos de morte neonatal e as referências à transmissão vertical neste grupo foi de um caso. Na outra série dos 55 casos, há morte fetal e abortamento em 2% dos casos, restrição de crescimento em 9% e 43% de pré-termos. Ou seja, sem dúvida nenhuma que o que se ressalta é a prematuridade e a elevada taxa de cesarianas. Em relação à transmissão vertical, não está excluída a possibilidade de ocorrência, mas o facto da virémia só acontecer num por cento dos casos e ser reduzida e transitória, e de não ter sido identificado vírus nas secreções vaginais, nos casos em que foi feita a sua pesquisa, faz pensar que o risco de transmissão vertical seja baixo, mas não inexistente, porque, simultaneamente, há 2 ou 3 casos descritos de infecção neonatal de transmissão muito precoce, que é pouco provável que tenha acontecido no pós-natal, e há 2 casos descritos de recém-nascidos, filhos de mães com Covid-19, que tinham IgMs logo nos primeiros dias de vida, e como nós sabemos, a IgM não passa a barreira placentária, portanto terá sido produzida in utero na sequência de transmissão vertical. Nesta série de 400 casos ingleses, reportam uma prevalência de teste positivo no recém-nascido nas primeiras 12 horas de vida em 2,5% dos casos, o que aponta também para uma transmissão in utero. Em relação à transmissão por leite materno, que é também uma questão que nos preocupa, não há neste momento evidência de transmissão por leite materno. Há uma revisão da literatura que conseguiu reunir 13 casos em que foi feita a pesquisa no leite e em nenhum dos casos a pesquisa foi positiva. E depois estão descritos 2 casos em que a pesquisa no leite foi positiva, mas os casos são omissos na maneira como foi feita a colheita do leite. Portanto, não é de excluir que a contaminação tenha acontecido depois ou durante a colheita. Em relação às complicações fetais a longo prazo, naquelas mulheres que vão contrair a infecção no início ou a meio da gravidez, não há dados ainda, na atualidade, deste desfecho. Mas, obviamente, o receio de uma infecção congénita, como acontece no citomegalovírus ou no Zika, e da teratogenia, um receio de restrição de crescimento pelo atingimento da placenta e pelo facto de termos receptores para o vírus na placenta e uma possível influência no neurodesenvolvimento, são tudo receios que nós temos e a literatura internacional tem levantado. Então, perante estes factos, que são aquilo que há, a evidência que temos neste momento, como é que nós devemos atuar perante um caso de doença confirmada ou suspeita na gravidez? São imensas as fontes e as recomendações internacionais, praticamente todas as sociedades têm feito recomendações e estas recomendações têm sido atualizadas ao longo do tempo. Por exemplo, o Colégio Inglês de Obstetrícia e Ginecologia vai já na sua 9ª versão.
Há recomendações da FIGO, da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, que estão muito bem feitas e que já foram feitas há algum tempo, mas continuam atuais. A ISOOG tem recomendações, todas as sociedades internacionais têm recomendações, e eu pus aqui um apanhado de algumas. Nós próprios temos as nossas, fizemos no serviço as nossas recomendações, que também já vai na terceira atualização, o que significa que nós temos que estar sempre atentos, porque o conhecimento é escasso e nós vamos atualizando à medida que os dados se vão acumulando. No que respeita então à atuação, como é que nós prevenimos a infecção na grávida? Da mesma maneira que na população geral. Não esquecendo que o período de incubação varia entre os 2 e os 14 dias e que é possível transmitir a infecção mesmo quando um doente ainda está assintomático, no período pré-sintomático, sobretudo nos 3, 4 dias antes de surgirem os sintomas, pelo que o distanciamento social, as medidas de etiqueta respiratória, lavagem das mãos, ventilação das casas, como já foi reforçado aqui em webinars prévios, são fundamentais. Se são fundamentais para a população geral, mais ainda para a grávida, que obviamente sabemos que tem sempre receio de qualquer infecção que possa surgir na gravidez. Para além disso, é também importante que a grávida evite viagens para locais onde há documentado um foco de infecção, e Moçambique está neste momento num momento em que ainda não há uma transmissão na comunidade grande, ou seja, ainda é possível conter e, portanto, é mais fácil seguir o rastro epidemiológico da doença. E outro fator importante que coloca também algumas questões é o contexto laboral. Uma grávida que contacta com o público deve reforçar as suas medidas de prevenção. Em relação ao diagnóstico, também o diagnóstico se faz como na população geral e o diagnóstico ideal é por um teste molecular, por uma zaragatoa da nasofaringe, que nós ouvimos aqui já também no webinar prévio. Para além disso, o facto de termos uma grávida não devemos deixar de fazer, se houver indicação clínica para isso, se houver sintomatologia respiratória, um raio-x ou um tacto torácico, se houver indicação para isso, com a proteção fetal que está recomendada. Uma norma, uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, que eu não queria deixar de salientar aqui, é que, não havendo uma grande disponibilidade de testes, a grávida com sintomas deve ter prioridade na realização de testes diagnósticos. Porque não é só a grávida que está em risco, é também o recém-nascido e, portanto, se nós temos um limite de testes para usar, devemos pôr a grávida no grupo daqueles doentes com sintomas que devem ter prioridade na realização do teste. Outra questão que se tem levantado na literatura e em alguns países é se devemos testar por rotina as grávidas. Não, não o devemos fazer. Se tivermos muitos testes, obviamente que sim. E nós em Portugal estamos a testar as grávidas à entrada no hospital, que vão ter o seu parto, por uma questão, porque temos testes disponíveis e por uma questão de nos ser mais fácil dividir os circuitos, mas não é obrigatório. E porquê é que se levanta esta questão de testar as grávidas assintomáticas? Porque nós sabemos que é possível que alguém tenha Covid-19, ou tenha o SARS-CoV-2, seja positivo para o SARS-CoV-2 e seja assintomático. E há um estudo realizado em Nova Iorque que detectou que 13% das grávidas que entravam para o trabalho de parto e que eram assintomáticas estavam positivas. Portanto, se houver numa segunda fase testes disponíveis, poderá ser lícito rastrear as grávidas que vão ter o parto e deste modo facilitar a prevenção da transmissão ao recém-nascido. Como é que nós definimos então um caso suspeito? Vai depender um bocadinho da fase em que estivermos. Numa fase em que a transmissão ainda não está na comunidade, é uma grávida que tem uma doença respiratória aguda, que tem febre e mais um sintoma de doença respiratória, dispneia ou tosse, que não tem outra explicação para a sintomatologia e que tem também uma viagem ou reside numa área de risco de transmissão nos 14 dias anteriores. Ou seja, numa fase em que há poucos casos,
é necessário a ligação epidemiológica. Também uma grávida que tem uma doença respiratória aguda e contactou com um doente confirmado ou provável nos 14 dias anteriores é também um caso suspeito. Numa fase mais evoluída da doença, em que já há uma transmissão na comunidade, já não vai ser preciso que haja este contacto com um caso confirmado ou provável. E nesse caso, uma grávida com uma doença respiratória aguda grave, com febre e com outro sinal ou sintoma de doença respiratória que necessita de hospitalização, já vai ser considerado um caso suspeito. Mas Moçambique, neste momento, ainda não está nesta fase, portanto, ficaríamos pelos 2 primeiros pontos. Um caso confirmado de infecção Covid-19 será uma grávida que tem uma confirmação laboratorial. E eu lembrava aqui também aquilo que já foi dito anteriormente noutros webinars, que o teste não tem uma acuidade de 100%. Portanto, se tivermos uma grávida que tem uma clínica sugestiva e que tem uma imagem de raio-x ou TAC compatível, não podemos deixar de a considerar como um caso Covid-19. Depois de termos então feito o diagnóstico de Covid-19 numa grávida, temos que classificar o seu grau, a sua gravidade da doença. Temos que ver se ela tem um caso ligeiro, que apesar de estar sintomática, tem sinais vitais estáveis, ou se é uma doença grave. Se tiver uma frequência respiratória igual ou superior a 30 por minuto, se tiver uma saturação de oxigênio menor ou igual a 93 ou 94, depende dos autores, e se tiver uma pressão parcial de oxigênio também diminuída. E será considerada uma doença crítica aquela mulher que está em choque, com uma falência de órgão, com uma insuficiência respiratória grave que vai necessitar de ventilação mecânica e que tem uma hipoxémia refratária. E é fundamental estratificarmos, porque depois a seguir a atuação vai depender destes níveis em que nós estamos da clínica. Se tivermos um caso confirmado de doença com sintomatologia ligeira, não é necessário internar a grávida. Da mesma maneira que na população geral não é necessário internar, também não é necessário internar a grávida. Nos nossos primeiros casos, nós internamos sempre as grávidas. Depois percebemos que não era preciso. Portanto, vocês podem aprender connosco isto. Não é necessário internar só pelo facto de ser grávida. É necessário colocar a grávida em isolamento no domicílio, dizendo que deve recorrer ao hospital em caso de agravamento da doença. Um dado muito importante é que nesta fase em que a grávida está com doença, todas as consultas e procedimentos de rotina, se forem possíveis, devem ser adiados, de modo a que ela não seja um foco de transmissão para outras grávidas se tiver que recorrer à consulta. Se for possível, adiar 14 dias ou então até critérios de cura analíticos. E aqui vai depender se vamos fazer apenas um teste, se for uma mulher que esteve em casa, ou se vamos precisar fazer 2 testes, se foi uma forma mais grave que precisou de internamento. Se for possível, devemos adiar todos os procedimentos de rotina. Se tivermos um caso confirmado com uma sintomatologia moderada, então aqui temos que internar em isolamento. O isolamento não quer necessariamente dizer que a grávida tem que estar num quarto isolado. Ela pode partilhar um quarto com outra grávida Covid-19. Então podem partilhar a enfermaria com grávidas que não sejam Covid. É necessária uma vigilância fetal, deve-se fazer uma cardiotocografia e, se necessário, uma avaliação ecográfica. O mais importante nesta fase é a vigilância materna, monitorização de sinais vitais, monitorização da saturação de oxigênio, o equilíbrio eletrolítico, idealmente fazer também uma gasometria. Se houver necessidade por agravamento, repetir a imagiologia. E, do ponto de vista analítico, devemos fazer um hemograma, uma função renal e hepática, uma ferritina, um estudo de coagulação com dedímeros e uma proteína C reativa. Nestes casos de sintomatologia moderada ou grave, o tratamento tem que ser sintomático
com antipiréticos e antidiarreicos caso a grávida tenha diarreia e uma fluidoterapia. Uma chamada de atenção que temos que ter cuidado de evitar a sobrecarga hídrica na grávida. Para além disso, é necessária oxigenoterapia e devemos estar atentos a qualquer doença bacteriana sobreposta, mas não há indicação para realizar antibioterapia profilática. Devemos ser muito criteriosos na utilização de antibióticos. Nas formas ainda mais graves, aquelas em que temos uma doença grave no estado crítico, com pneumonia grave, o tratamento tem que ser agressivo, porque aqui vamos ter, se tivermos um comprometimento de oxigenação, vamos ter taxas de comprometimento materno e fetais elevados. E estas mulheres têm que estar internadas em unidades de cuidados intensivos e o acompanhamento tem que ser multidisciplinar. Não deverá ficar ao cargo do obstetra o tratamento de uma doença grave, crítica. Cuidados especiais na grávida, o decúbito lateral e uma chamada de atenção muito importante para o facto de, na gravidez, devermos tentar ter sempre uma saturação de oxigênio maior ou igual a 95%. Não podemos ter ou admitir níveis de saturação mais baixos como podemos admitir na não grávida. Outra questão que se coloca é se o facto de termos uma doença moderada a grave, devemos ou não avançar para o parto ou para a cesariana, só por si não tem indicação, mas poderá ser necessário, porque o facto de terminarmos a gravidez, realizarmos uma cesariana, poderemos melhorar a oxigenação da mulher. Se for um pré-termo, devemos obviamente considerar e discutir caso a caso, porque se acharmos que do ponto de vista fetal não temos hipóteses de ter um bom desfecho, temos que investir o máximo na saúde da mulher. E não devemos ministrar corticoterapia para maturação pulmonar fetal numa doente crítica. Se não for crítica, podemos fazê-lo, mas na doente crítica não o devemos fazer. Outra questão também, que já se levantou aqui várias vezes nos webinars, a questão das terapêuticas alternativas, não está nenhuma delas recomendada, mas também deixo uma chamada de atenção que se for e se o serviço ou o hospital estiver a utilizar, não deve excluir as grávidas destas terapêuticas. Qualquer uma delas pode ser utilizada na gravidez, quer o lopinavir, quer o ritonavir, o remdesivir, o tocilizumab ou a cloroquina, ou a hidroxicloroquina, qualquer uma delas podem ser usadas na grávida. E o parto, como é que deve ser o parto? Em que condições? Deve ser num quarto de isolamento, sempre com máscara, a doente deve estar sempre com máscara e o momento e a via do parto vão estar dependentes da condição clínica da parturiente e da idade estacional e do estado fetal. O parto vaginal, como eu já falei um bocado, não está contraindicado. Os primeiros relatos parecia, ia nesse sentido, mas foram as séries chinesas que eles recomendaram por rotina a cesariana. Neste momento, dos dados e das séries da Europa, o parto vaginal é a via de parto mais usada sem problema, mas obviamente que a cesariana está indicada em algumas situações. Nas situações críticas maternas, de choque ou falência orgânica, se tivermos más condições toxicológicas que não foram possíveis de induzir o parto, se temos uma cesariana anterior e devemos ter um baixo limiar, ou seja, não devemos esperar muito para pôr uma indicação de cesariana. Não é aqui, não é nestas grávidas que nós vamos tentar diminuir a nossa taxa de cesarianas. Não nos podemos esquecer que a grávida pode ter dificuldade respiratória. Para além disso, há uma dificuldade grande em puxar com a máscara, o que significa que vamos ter que incentivar ativamente o período expulsivo e há uma necessidade maior de parto instrumentado. Devemos, o mais precocemente possível, e se isso for possível, realizar analgesia loco-regional, é a anestesia ideal. Podemos usá-la para o trabalho, para o parto vaginal e devemos usá-lo sempre, se
possível para a cesariana, porque a anestesia geral tem um risco mais elevado de transmissão, é um procedimento gerador de aerossol, portanto é um dos procedimentos de alto risco e nós temos a vantagem de poder fazer a cesariana com uma anestesia locorregional, com uma raquianestesia ou com uma analgesia combinada ou uma epidural, o que nos vai diminuir o risco de transmissão e de contaminação dos profissionais de saúde. Não há evidência de que atrasar a laqueação do cordão aumente o risco de transmissão. Ou seja, devemos manter a prática que está implementada nas nossas maternidades de que devemos atrasar a laqueação do cordão umbilical no sentido de minorar e diminuir o risco de anemia do recém-nascido. Para além disso... Sim, doutora Eulália. Boa noite. Olá, boa noite a todos. Bom, primeiro queria agradecer a parceria que nos é dada, agradecer à Ordem dos Médicos e a Health for Month por estas sessões maravilhosas que temos tido e pela oportunidade de podermos estar a aprender mais sobre o Covid-19, principalmente nós que ainda estamos no início da epidemia, ainda sem muitos casos. É bom ter esta experiência para nos prepararmos. E dizer que já tenho aqui algumas questões de alguns participantes e também queria dar boas-vindas a todos. Não foi possível conectar logo no início, mas já tenho aqui algumas questões, professora, que gostaria de expor. Acho que algumas a professora já foi respondido, já tem respondido, como por exemplo em relação a taxas cesarianas elevadas na China, a professora já falou, já explicou muito bem, mas também tem outras questões muito pertinentes aqui. Por exemplo, no nosso contexto, tratando-se de um país pobre, sem muitos recursos, sem muitos testes, por exemplo, temos falta de testes, obviamente, e se, por exemplo, nós estivermos a receber uma grávida com sintomas suspeitos, sem possibilidade de testar, como proceder nesses casos? Se essas grávidas devem ser atendidas numa sala isolada ou num bloco separado, qual é a sua recomendação nesses casos? Se a grávida tem suspeita clínica da doença, se tem febre, se tem tosse, se tem dificuldade respiratória, se tem contacto com o caso da doença, deve ser tratada como se estivesse doente. Suspeito é igual a doença confirmada, porque ela está em risco. Portanto, se não é possível fazer o teste, vamos atuar como se estivesse doente. E eu vou aqui mais à frente falar também um bocadinho da divisão do serviço. Podemos ter duas salas, uma para grávidas positivas e uma para grávidas não positivas. Então vamos colocar essas que têm sintomas na ala dos doentes respiratórios, na ala dos doentes positivos, porque elas têm uma alta probabilidade de estar infectadas. Ok, professora, muito obrigada. Se tivermos 3 salas, ideal. Se quer colocar mais alguma ou se quer que eu avance um bocadinho mais aqui no trabalho de parto? Talvez avançar um bocado mais, depois coloco mais tarde. Ok, pronto. Obrigada. No trabalho de parto pretermo, se tivermos uma doença materna grave, não devemos atrasar o parto, não devemos fazer tocólise nem ciclomaturação pulmonar, porque aqui devemos atuar de imediato, senão temos o risco de morte da mãe. Se a sintomatologia é ligeira e temos uma ameaça de parto pretermo, então vamos efetuar tocólise e vamos fazer maturação pulmonar. Aquilo que eu vos dizia há um bocado era, não vamos fazer maturação pulmonar na doente crítica, mas numa doente de sintomatologia ligeira ou moderada que não está em cuidados intensivos, podemos efetuar maturação pulmonar. Em relação ao puerpério, a abordagem será igual à da população geral. Em relação à amamentação, não há atualmente evidência de transmissão pelo leite materno. Há sim risco de transmissão pelas gotículas e pelas mãos contaminadas, o que significa que a puérpera pode amamentar, mas tem que ter cuidado para não transmitir a doença ao seu recém-nascido. Deve lavar as mãos, as mamas e usar máscara quando vai amamentar ou quando está a tratar do recém-nascido. Do mesmo modo,
se vamos ter o recém-nascido no mesmo quarto, em alojamento conjunto com a puérpera, vamos ter um afastamento de 2 metros, que é a distância de segurança aconselhada. Se não for possível, então devemos utilizar uma cortina para separar a mãe do seu recém-nascido. Se a opção for por recém-nascido ficar afastado, quer por opção da mulher, quer porque a mulher tem uma doença que preocupa e não pode estar na enfermaria, então aqui ela pode amamentar na mesma, retirando o leite que depois será dado por uma pessoa que não está contaminada. É preciso ter cuidado na mesma, na limpeza da mama e no material de extração e depois os cuidados também da utilização da máscara. E poderá ser dado então por outra pessoa. No caso de doença moderada a grave, aí obviamente não se coloca a possibilidade do recém-nascido estar ao lado da mãe, o recém-nascido vai ser afastado e aqui é possível estimular manualmente para manter a produção de leite, para quando esta mulher recuperar, poder amamentar. E há casos descritos de mulheres que estiveram afastadas dos seus recém-nascidos quase 3 semanas e que conseguiram manter a produção de leite e estão a amamentar neste momento. É preciso que os profissionais de saúde passem estas informações às doentes. Então vamos então àquela questão que a doutora Lala já levantou de onde vamos colocar as doentes. Idealmente, nós deveríamos preparar as equipas, preparar o material, preparar os circuitos. Se tivéssemos recursos suficientes e tivermos um número considerável, se tivermos um caso ou outro esporadicamente, não é necessário, mas se começarem a ter muitos casos, o ideal é que metade da equipa fique a tratar das doentes com Covid e metade da equipa esteja a tratar das doentes não Covid. Isto se o número aumentar. Se for só um caso esporádico, não se justifica. Devemos usar, os profissionais de saúde têm que usar material de proteção individual, mas tem que haver um uso racional e um ensino de toda a equipa. Não esquecendo aquilo que eu me lembro, por exemplo, da doutora Cláudia ter reforçado na importância de não descartar uma máscara P2. Ou seja, uma máscara é usada, a seguir ela não está estragada e eu vou guardá-la para usar novamente. Ou seja, não vou usar o equipamento sempre que vou ver uma grávida com Covid-19 e a seguir descarto o equipamento. Não o devo fazer. E devemos tentar criar circuitos separados então para grávidas Covid-19, quer na sala de partos, quer no internamento. Temos 2 salas de trabalho de parto. Deixamos uma para Covid, a área Covid, e uma para não Covid. Na área Covid vamos colocar as doentes confirmadas e as doentes suspeitas. Se tivermos 3, podemos deixar as suspeitas na segunda, e uma fica para doentes, uma para não doentes, vai depender muito do nosso espaço físico. E da mesma maneira no internamento, tentar separar, de maneira a que não haja contaminação dentro da maternidade e não haja contaminação dos profissionais e se possa poupar material. Desta forma, os profissionais que estão a trabalhar numa área onde estão grávidas, que não estão com infecção, não precisam de usar o equipamento de proteção individual completo, o que significa que vamos poupar recursos. Outra questão muito importante é o ajuste da vigilância da gravidez. Numa fase de aumento exponencial de casos, é necessário diminuir o número de consultas para diminuir o risco de contágio. É necessário que se incentive a que não entrem, não venham acompanhadas à consulta. Nem sempre é fácil este tipo de medidas. Alguns truques são importantes. Se conseguirmos conciliar a consulta com a realização da ecografia no mesmo dia, é menos uma viagem que aquela mulher vai fazer. Porque não nos podemos esquecer que o risco não é
na maternidade, não é no hospital, é na deslocação que a mulher tem que fazer da sua área de residência até ao hospital. A viagem, os transportes públicos, em que não há isolamento, é que são um local de risco. E ponderar a possibilidade de consulta telefónica, possibilidade de contactar telefonicamente as grávidas, sabendo como é que estão e para ver se precisam ou não de vir à consulta presencial. Tentar diminuir, quer as recomendações da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, e inclusive há outra série, várias recomendações que vão neste sentido. Voltar ao esquema tradicional quase das 4 consultas, no sentido de minimizar as deslocações das grávidas, não deixando de fazer aquilo que é crucial, mas não adotando um esquema de muitas consultas, na fase de crescimento exponencial. Então, na assistência ao parto, como eu vos disse já, a área reservada a doentes Covid-19, incentivar a lavagem frequente das mãos e do uso de máscara, as grávidas infectadas, os doentes devem estar sempre de máscara cirúrgica colocada ou uma máscara social comunitária se não existir uma máscara cirúrgica. Os profissionais de saúde devem usar o equipamento adequado, dependente daquele que está disponível nos hospitais, e todos nós vimos nos nossos hospitais que passamos por fase em que o equipamento foi ajustado, e deve ser limitada a entrada de acompanhantes e de profissionais. Mesmo os profissionais não devem entrar se não for preciso. Se entrou a enfermeira, parteira, fez a avaliação, o médico provavelmente não vai precisar de entrar. Se o médico entrou para fazer algumas questões, aproveita e faz a avaliação toxicológica. Devemos minimizar as entradas. Em relação à limitação do acompanhante, vai depender do espaço físico que tivermos e da importância que o acompanhante tem. Se a acompanhante for muito importante, não só no trabalho de parto, mas depois no puerpério, porque se ela vai trazer roupa, se ela vai trazer alimentação, provavelmente não podemos impedir a entrada do acompanhante, mas devemos sugerir-lhe ou indicar-lhe que deve usar também uma máscara e lavar frequentemente as mãos. São medidas importantes e eu sei que mesmo estas medidas simples podem ser difíceis, que é lavar frequentemente as mãos, que é o uso da máscara. Se nós não tivermos água disponível, vai ser difícil incentivarmos a lavagem das mãos, mas devemos tentar fazê-lo, tentar recorrer aos recursos que eu sei que vocês têm de improvisação, que vai ter que acontecer e todos nós passamos por essas fases, tentar adaptar no sentido de proporcionar as melhores condições dentro dos recursos que existem. Bom, no fundo foram estas mensagens que eu vos quis transmitir. Acho que isto agora é um ponto de partida para a conversa que vamos ter, para a discussão, e sei que há aqui questões no bate-papo, se calhar podemos passar, doutora Eulália e Mariana, não sei se querem colocar as questões. Carla. Olá. Sim, Mariana, estou-te a ouvir. Olá. Olá, boa noite. Eu vejo que aqui há uma série de perguntas, muitas delas que têm a ver com o isolamento dos bebês e das mães, nomeadamente aqui, há aqui uma questão, por exemplo, se deverão ser juntadas as pacientes suspeitas com as confirmadas por se pôr em risco a saúde daquelas que são suspeitas. Eu acho que isso que é uma pergunta que provavelmente a professora Carla poderá responder já, assim como também como fazer quando a grávida é suspeita e não há testes. Quais são as atitudes que podemos tomar nessa circunstância? Vou começar por esta última. Se a grávida é suspeita e não há teste disponível, vamos considerar e vamos tratá-la como se ela tivesse doença. Ela tem doença respiratória, tem uma ligação epidemiológica e nesta fase isso é crucial, que ela tenha a ligação epidemiológica.
tem febre, tem tosse, tem dispneia, portanto, vamos considerar e vamos atuar como se tivesse infecção, tendo todos os cuidados. Aqui a questão é onde é que a vamos colocar? Na enfermaria das não-Covid, obviamente que não podemos juntar esta mulher que tem clínica respiratória com uma mulher que está perfeitamente assintomática, que não tem febre, que não tem tosse. Vamos colocá-la com uma grávida que tem um teste positivo ou vamos colocá-la numa outra sala? Vai depender do nosso espaço. Se no nosso espaço físico tivermos 3 salas, podemos colocar estas que têm suspeita, mas que não têm teste confirmado, numa outra sala e deixar a terceira sala só para as positivas. Se só tivermos 2 enfermarias, é preferível colocar estas suspeitas, porque uma suspeita com clínica sugestiva, mais ainda se tiver um raio-x ou compatível com a infecção, ela é muito provavelmente doente. E lembro que isto já foi falado em webinars anteriores, que é possível que tenha um teste negativo e que mesmo assim tenha Covid, porque tem clínica compatível, tem um raio-x que é muito característico, então nesse caso tem doença. Um teste não tem uma acuidade 100%. Vai depender muito da maneira como foi colhido. E se estamos a fazer o teste e mesmo assim a clínica é muito sugestiva e o teste vem negativo, isso não nos deixa tranquilos para considerar que aquela mulher não tem infecção. Portanto, vamos considerar que ela tem a infecção. A ligação está má, eu se calhar vou entrar aqui e vou ver aqui as questões enquanto não temos a doutora Mariana e a doutora Eulália. Mariana, estás a ouvir? Estou. Muito obrigada, Carla. Há aqui também outras perguntas que têm a ver, por exemplo, com as questões em que não é possível manter o distanciamento a 1,5 metro a 2 metros, por exemplo. Penso que também será muito importante falar no isolamento depois em casa e nas condições que as pessoas têm quando estão depois com os bebés. Aí é a questão da colocação da cortina, de uma cortina, idealmente de plástico para ser impermeável, mas na falta, pelo menos um pano pode ser colocado, uma capulana pode ser colocada, faz uma cortina, faz alguma, pelo menos, mesmo que haja alguma passagem de gotícula, já não é com a mesma quantidade que seria se não tivéssemos essa separação. Portanto, na impossibilidade de um distanciamento de 2 metros, devemos colocar uma cortina. Isso vem nas normas internacionais, a Organização Mundial de Saúde, o CDC, fala nessa possibilidade, quer no hospital, quer depois em casa. Sim? Sim, professora. Outra questão muito importante que é aqui colocada é como é que os blocos operatórios são organizados para atendimento de pacientes grávidas suspeitas ao Covid. Por exemplo, nós temos essas dificuldades. Temos hospitais com poucos blocos operatórios e são os mesmos, onde vamos atender grávidas com Covid e grávidas sem Covid. Qual é a sua opinião em relação a essa questão? Se só tiverem uma sala, não têm hipótese nenhuma de separar. Se por acaso tiverem 2 salas de bloco, deve ficar uma sala de bloco só para os casos. E aí é uma questão depois de ver com a estrutura do hospital, porque o hospital vai precisar ter uma sala para doentes Covid e os procedimentos de obstetrícia podem ser nessa sala, onde vão fazer a cesariana e poderão depois operar outro doente Covid se necessário. Portanto, idealmente é uma sala para doentes Covid, em que depois de terminar a cesariana, a sala será desinfetada. Idealmente, a ventilação deve ser desligada no sentido de evitar o fluxo de ar, ou seja, deve ser desligado o circuito de ar. Depois, todos os procedimentos são feitos normalmente, como eu disse, privilegiando uma anestesia loco-regional, porque uma anestesia geral tem risco. Se tiver que ser uma anestesia geral, então aí o nível de proteção aumenta e é necessário usar uma máscara
uma FP2, que tem uma proteção superior, apesar de haver alguns autores que dizem que mesmo num trabalho de parto vaginal normal, no período expulsivo, em que a mulher está a fazer força, durante o puxo, que a libertação de partículas é maior e que mesmo no trabalho de parto deva ser também uma máscara FP2. Não é consensual, mas na anestesia geral não há qualquer dúvida. E outra questão também em relação à mortalidade materna. Há aqui uma pergunta que é feita no sentido de querer entender qual é o impacto da mortalidade materna em relação ao Covid-19. Consegue saber em números se o Covid-19 foi ou está a ser um fator contribuinte, direto ou indireto? Aquilo que nós sabíamos da China é que havia um caso de uma morte materna atribuída à Covid-19. A Inglaterra tem 5 casos de morte materna em 470 grávidas, ou seja, tem um aumento da mortalidade materna por Covid-19. Tem uma prevalência de 1,2% dentro das grávidas que foram internadas com Covid-19. Parece haver aqui um ligeiro aumento. Uma questão muito importante aqui relacionada com a mortalidade materna é um risco aumentado de tromboembolismo que acontece nas puérperas com Covid-19, o que significa que a morte pode não ser diretamente Covid, mas pode ser potenciada pelo Covid e pela gravidez, o facto de termos um risco aumentado para um tromboembolismo. Por isso que neste momento a maioria já se começa a defender que deve ser feita profilaxia do tromboembolismo no puerpério, por causa deste risco aumentado. E, inclusive, alguns dos casos de Inglaterra, no relatório, ainda é um relatório preliminar, não pormenoriza os casos, mas o primeiro caso que apareceu na comunicação social parecia tratar-se, um deles parecia tratar-se um caso de tromboembolismo, e em Itália há, penso eu, 2 casos de tromboembolismo no puerpério. Portanto, é uma preocupação na gravidez e no puerpério, é o tromboembolismo. Muito obrigada, professora. E também há uma outra questão que passou em relação à corticoterapia. Não sei se a professora podia repetir como usar corticoterapia na grávida. Uma grávida com uma sintomatologia ligeira, moderada, uma grávida que não está mal e que tem uma ameaça parto pré-termo, pode e deve fazer corticoterapia. Uma grávida que tem uma doença crítica, que está mal, que está em cuidados intensivos, não deve fazer corticoterapia para maturação pulmonar. Outra questão é a utilização de corticoterapia se for necessária do ponto de vista inflamatório. Aí, da mesma maneira que eu disse que a grávida não deve deixar de fazer as outras medicações, se os intensivistas, os médicos de medicina interna que estão nos cuidados intensivos, acharem que esta grávida precisa de corticoterapia para tentar melhorar a sua função sistémica, deve fazer a corticoterapia. Ou seja, não vai fazer porque está grávida, não vai deixar de fazer porque está grávida. A única ressalva é mesmo a corticoterapia para maturação pulmonar fetal, e essa sim deve ser feita pelas ligeiras e moderadas e nunca pelas graves. Acho que respondi à questão. Doutora Laura, eu vi que passou aqui, se não se importasse, eu voltava outra vez a uma questão que já falei, que é a questão do contacto pele a pele. Se calhar vou reforçar outra vez, que vi que caíram agora aqui 2 questões, outra vez em relação ao contacto do recém-nascido com a mãe. Ou seja, não há nenhuma recomendação no sentido de não permitir o contacto pele a pele entre a mãe que está doente ou suspeita e o recém-nascido. Depois do nascimento, a laqueação do cordão deve ser feita tardiamente, não deve ser feita de imediato, podemos esperar 1 minuto, o recém-nascido é colocado em cima da mãe, e a mãe que está de máscara e que idealmente até se pode passar as mãos e desinfetar as mãos por álcool, pode tocar no recém-nascido, se não está, é colocado em cima do abdômen, com as medidas, então, com máscara.
e não há nada em contrário, e é o que é recomendado neste momento por todas as autoridades internacionais. Outra questão que foi aqui colocada em relação à utilização da incubadora. Obviamente que sim, a incubadora poderia ser uma maneira de isolar o recém-nascido, mas não vamos usar uma incubadora que vai ser precisa para o outro recém-nascido, só para colocar um recém-nascido filho de uma mãe Covid-19 para o proteger da infecção. Temos outras maneiras de o proteger. Não vamos gastar uma incubadora que faz falta para outra criança que precisa dela. Professora Carla, há aqui uma questão também que é interessante, que há uma pergunta sobre a taxa elevada de cesarianas e a prematuridade. Se esta questão não poderá ter mais a ver com o medo dos próprios profissionais de saúde relativamente à doença, portanto, tanto a cesariana a prematuridade ser iatrogénica como as cesarianas serem feitas por indicações não obstétricas, ou se efetivamente são inerentes à doença em si. Em relação à prematuridade, há muitas dessas cesarianas realizadas, e as primeiras 6 são, como eu disse, chinesas, foram realizadas por patologia materna. Muitas delas, porque a mãe não estava bem, portanto não são prematuros espontâneos, a mulher não entrou em trabalho de parto, mas foram cesarianas realizadas para tentar melhorar o outcome materno. Mas também algumas delas foram por um estado vital não tranquilizador, ou seja, situações de hipóxia. Isso justifica alguns casos de recém-nascidos que não nasceram bem e que tiveram desfechos menos bons e até cuidados estacionais não tão precoces. Em relação às cesarianas, não há qualquer dúvida que a taxa de cesarianas de 90% e tal por cento que tem na China e que há hospitais e sedes que têm 100% de cesarianas, foi por uma decisão dos profissionais de saúde que era a melhor maneira de proceder, inclusive na recomendação chinesa estava escrito que deveria ser por cesariana. E não é o que nós vemos na Europa. Na Europa temos mais partos vaginais, mas também temos mais mulheres que têm infecções, temos muitas mulheres com infecções ligeiras, porque quando temos infecções graves também temos uma taxa de cesarianas que é superior à taxa, provavelmente superior à taxa de cesarianas do próprio hospital. Ou seja, há aqui os dois fatores. Um risco de hipóxia pela doença materna e que vai condicionar a necessidade de fazer uma cesariana, e depois uma cesariana de conveniência por mais conforto, porque obviamente mais rapidamente se resolve a situação, em menos tempo que os profissionais estão expostos e isso levou sem dúvida que na China fizessem a quantidade elevada de cesarianas que fizeram. Eu acho que também há aqui uma questão que talvez é uma questão mais prática, mas que convém lembrar, porque mesmo para os próprios profissionais que estão vestidos com os EPIs 2, é muito desconfortável estar muito tempo à espera que um parto se dê. E, portanto, estou convencida que muitas vezes também poderá haver uma pressão, mesmo nesse sentido, no sentido de tentar abreviar o tempo que as senhoras estão em trabalho de parto. Sobretudo no início, quando o equipamento, o EPI era muito mais agressivo do que é hoje. As recomendações atuais são de não usar tanta proteção como era no início, o que significa que no início toda aquela roupa, as cógulas, tudo isso, a temperatura é elevada e obviamente que ninguém tem paciência para esperar. E depois são trabalhos de parto mais arrastados, em que a mulher tem dificuldade em puxar e leva-nos outra vez à questão de que há mais partos instrumentados e depois, se nós não temos a possibilidade de instrumentar um parto, se não temos ventosa, e em Moçambique não há o hábito de realizar uma ventosa obstétrica, significa que podemos ter que avançar para uma cesariana por um trabalho de parto estacionário.
Professora, falando ainda em cesarianas, eu acho que foi explicado como proceder em termos de bloco operatório, principalmente nas nossas condições em que não temos muitas salas disponíveis, acho que a professora já explicou, mas houve uma questão que passou aqui em relação ao recobro destas doentes. O que é que se recomenda? Onde fazer o O recobro? recobro também vai ter que ser dividido o recobro. Se temos possibilidade de fazer o recobro numa sala separado do recobro normal, se não é possível e a sala não vai ser usada, não vai haver outra, não vai ser necessário o bloco operatório, o recobro pode ser feito dentro do bloco operatório. E depois, ao fim de 1 ou 2 horas, se a mulher estiver estável, passa para a enfermaria. Aí vai depender do movimento que houver. Ou seja, numa fase em que há poucos casos, se o bloco não fosse preciso a seguir, se calhar é preferível fazer o recobro dentro do bloco operatório e depois a seguir a mulher já passa para a enfermaria. Por exemplo, nós no nosso hospital fazemos o recobro dentro da sala do bloco, porque assim só temos a usar uma sala. O recobro normal fica para as outras e a outra sala, aquela sala serve para fazer o recobro. E assim temos menos necessidade de andar a transportar a doente, menos risco de contaminação durante a mobilização e depois ela sai daquele local e vai para a enfermaria. Se a sala vai ser precisa a seguir e não podemos fazer isso, então vamos ter que ter uma sala para esse recobro. Ou seja, vai depender do espaço e da área do serviço e do número de casos. Muito obrigada. Sim, doutora Eulália, continua. Bom, há uma questão que eu gostaria de fazer, não está aqui no bate-papo, minha. Falamos muito em relação da grávida com Covid e parto. E falando das outras grávidas, por exemplo, no primeiro trimestre, segundo trimestre, como proceder em termos de monitorização e também em termos de monitorização fetal. O que é que a pessoa recomenda nesse caso? Neste momento, aquilo que eu recomendo, aquilo que eu tenho, que eu li, aquilo que eu acho que é o que se sabe neste momento, é enquanto a mulher está em fase de doença, em que ainda não passaram os 14 dias desde o início da sintomatologia e não tem ainda critérios de cura, portanto, se ela está doente, vamos protelar as consultas e os exames, se for possível. Se não for possível, porque estamos numa altura crítica para realizar algum procedimento, então temos que o fazer tomando algumas medidas, nomeadamente esta grávida que está doente, tem Covid, deve ser a última a ser avaliada durante o dia. Ou seja, a consulta dela deve ser a última, a ecografia dela deve ser a última, para depois permitir a limpeza do material. E os profissionais devem usar o equipamento também de proteção. Aqui não precisa de um FP2, basta uma máscara cirúrgica, uns óculos, uma touca, uma bata que seja impermeável, faz a ecografia. Se estivermos na altura certa de fazer a ecografia, não podemos esperar as 2 semanas. Isto no momento em que está doente. Depois de recuperada da doença, ainda não se sabe o que é que acontece e as implicações que a infecção tem. Aquilo que está a ser recomendado neste momento é fazer uma avaliação mais pormenorizada desta gravidez, estando atenta à possibilidade de acontecer uma restrição de crescimento. Ou seja, porque há receptores na placenta e o vírus pode infectar a placenta, portanto pode dar um processo inflamatório sem que, mesmo que o feto não seja atingido, mas pode ser atingida a placenta, portanto há um risco aumentado para restrição de crescimento. Portanto, é uma das preocupações. Deve ser recomendada fazer uma ecografia depois dela estar curada, 2 a 4 semanas, que é para ver se as coisas estão a evoluir bem. Em termos de malformações, neste momento não há nada escrito, não há nada conhecido, os casos ainda são poucos, ainda são relativamente recentes, ainda não apareceu nada na literatura e muito provavelmente não vão acontecer malformações. O risco de virémia é muito baixo, estamos a falar de um risco de virémia de 1%, uma virémia que é reduzida e que é transitória, portanto a probabilidade de infecção e de transmissão ao feto será pequena. A infecção da placenta é um bocadinho mais provável, portanto o risco de restrição, mas mesmo assim também não é tão grande.
Isto em relação à vigilância. Se calhar outra coisa importante que tem a ver com isto é a desinfecção do material de ecografia. Ou seja, depois da realização da ecografia, a sonda da ecografia tem que ser limpa, tem que ser desinfetada. Há uns produtos próprios para limpeza, se não houver disponíveis, vai ter que ser limpa com uma solução alcoólica, porque tem que ser limpa por causa do risco de contágio. E durante a realização da ecografia, a grávida deve estar de máscara e os profissionais e a profissional de saúde também deve estar com máscara. Carla, há aqui uma pergunta em relação ao número de consultas pré-natais e ao número ideal. Há aqui uma pergunta se não seria o ideal as 6 consultas durante a gravidez, se vamos ter de passar outra vez às 4 que se usava antigamente para a vigilância da gravidez. Penso que poderás responder isso, provavelmente. Eu há um bocado toquei nesse assunto dizendo que poderíamos ter que voltar a esse esquema das 4 consultas. A maneira como vamos estruturar a consulta vai depender muito do local onde estamos a fazer a consulta. Se nós temos a possibilidade de fazer a consulta no mesmo espaço físico onde a grávida faz a colheita das análises e no mesmo espaço físico onde ela faz a ecografia, nós podemos fazer coincidir consultas com a realização das ecografias ou com a colheita das análises e, desta maneira, diminuir muito o número de consultas. Fazemos uma primeira consulta presencial, não conhecemos a grávida, fazemos a avaliação de risco e aqui estou a falar que é para grávidas Covid, que é para grávidas não Covid, se o número de casos aumentar muito e for necessário entrar numa fase de confinamento total, ou seja, em que as grávidas não devem sair de casa. Depois, fazemos uma consulta no dia em que fizemos a ecografia do primeiro trimestre. Se tivermos tudo no mesmo espaço físico, a grávida sai de casa uma vez, colhe análises, faz a ecografia, faz consulta. Depois, só vamos voltar a ver se as coisas não melhorarem, quando ela tiver que fazer a ecografia morfológica das 22 semanas. Nessa altura vamos vê-la novamente no dia da ecografia. No intervalo entre estas 2 consultas, podemos fazer uma consulta telefónica, podemos telefonar à grávida para ver como ela está, para avaliar a sintomatologia e se estiver tudo bem, não precisamos de fazer nada. Nesta fase dispensamos a avaliação da tensão arterial, não é crítico, estamos no início da gravidez. Na fase final da gravidez, aqui já é mais problemático o espaçar muitas consultas, porque aqui temos outro tipo de avaliações que precisamos de fazer. Mas podemos perfeitamente fazer uma avaliação juntando a colheita das análises da fase final da gravidez, avaliação de tensão arterial. Se fizermos pesquisa de estreptococos do grupo B também podemos fazer e fazemos a avaliação tocológica por volta das 35 semanas. E se as coisas estiverem tranquilas, se for uma grávida que está a correr bem, tem tensões normais, que tem baixo risco, se calhar não precisamos de a voltar a ver. Desde que, obviamente, se ela tiver o nosso contacto, idealmente também deveria haver uma linha telefónica que as grávidas pudessem contactar, no sentido de podermos tirar algumas dúvidas. E assim conseguimos diminuir muito o número de consultas. Outra alternativa é não fazer a pesquisa de estreptococo, que pode ser dispensável, fazendo depois a profilaxia da infecção segundo fatores de risco. E conseguimos quase fazer 4 consultas sem correr o risco de deixar passar algo de muito importante. Desde que tenhamos contacto, idealmente ser sempre a mesma pessoa para conhecer a grávida e contactos telefónicos no intervalo. Muito obrigada. E outra questão, professora, em relação ao... Desculpa, tenho outras questões. Diga. Em relação ao primeiro trimestre e estas drogas ainda pouco estudadas, tratando-se de uma grávida Covid-19 grave que precisa de algum tratamento, qual é a sua recomendação?
uma grávida grave que precise no primeiro grave, trimestre. grave no primeiro trimestre, primeiro sempre a mulher, em qualquer patologia. A recomendação é tratar como se não estivesse grávida. No período pré-viabilidade, em que o feto não tem hipótese de sobreviver, se aquela mulher não sobreviver, é tratar como se não estivesse grávida. Portanto, ela está grávida, está nos cuidados intensivos, está ligada a um ventilador, devemos dizer aos colegas, tratem como se estivesse grávida, aqui a prioridade é a mãe, o feto, se a mãe não sobreviver, não tem hipótese. Obrigada. Carla, há aqui uma questão também, que um colega que gostaria de se perceber se há evidência de passagem da infecção via transfusão sanguínea. Queres responder a isso? Boa questão, nunca li nada sobre o assunto, posso especular um bocadinho. Se a viremia é 1%, se transitória e reduzida, é pouco provável, mas não é impossível. Mas nunca li nada sobre isso. A única coisa que eu sei é que os contactos de doentes, contactos assintomáticos, não são geralmente aceitos aqui na Europa como dadores de sangue, ou seja, por essa hipótese remota de poderem transmitir. Ou seja, impossível não é. Também há aqui ainda outra questão sobre uma paciente asmática que será positiva para o Covid e se deve ser tratada ou não para a asma ou para o Covid. Deve ser tratada para as duas coisas. As duas coisas, claro. Exatamente. É fundamental. E as asmáticas, havia inicialmente uma preocupação grande com as asmáticas, e aqui a questão é os corticoides outra vez, não é? Mas temos que compensar a asma, porque senão vamos ter uma complicação pior do que o Covid, uma asma descompensada. Há aqui outra questão, professora. Diz que gostaria de saber se existe alguma evidência de transmissão mediante contato com fezes maternas durante o parto. Não, que se saiba, não. Isso era outro dos receios dos defensores da cesariana. Já foi identificado vírus, partículas víricas nas fezes, mas não há certeza sequer se são, porque aquilo que se procura é o RNA. O RNA está lá presente, não quer dizer que o vírus esteja viável. Portanto, muito provavelmente não será um meio de transmissão, porque as partículas serão poucas. Impossível, mais uma vez, como eu disse, não é, porque já foi encontrada RNA, mas a maioria dos autores acha que não haverá vírus viável nas fezes. Da mesma maneira, o sêmen também já foi identificado e, portanto, outra das questões é a transmissão sexual do Covid-19, que também vai ser levantada brevemente. Vamos começar a pensar nesses assuntos também. Professora Carla, aqui outra questão que tem a ver com os testes e com os testes rápidos, com os resultados em pouco mais de meia hora, se efetivamente esses testes também poderão estar disponíveis para Moçambique. Não sei, essa questão não sei responder. Nós tivemos aqui um webinar muito bom sobre testes já na outra semana, já não tenho ideia se falou nessa questão do teste rápido para Moçambique, mas não sei, sinceramente não sei responder. Pode ser que num próximo webinar venha aí alguém que consiga dar a resposta a essa questão. E, professora, tem alguma experiência de, não sei se não percebi durante a sua apresentação, houve algum caso de alguma grávida com Covid e pré-eclâmpsia? Uma questão excelente. Há um grupo de Barcelona, de Clinique, encontrou casos, tem uma série de casos, inclusive está para publicação, ainda não foi publicado o trabalho, mas eles têm uma série de casos em que pareciam pré-eclâmpsias, então, o diagnóstico diferencial com pré-eclâmpsia.
tem a ver com as alterações analíticas próprias da infecção Covid e, portanto, é preciso estar muito atento quando temos pré-eclâmpsias e síndromes de Alport, que podem ser infecções Covid, com alterações analíticas. Portanto, é algo de muito relevante e é preciso estar atento a esses casos, sim. E nesse contexto em Moçambique, em que a pré-eclâmpsia, nós temos alta prevalência da pré-eclâmpsia, seria recomendado pacientes que nós diagnosticamos uma pré-eclâmpsia fazer sempre um diagnóstico diferencial, isto é, submeter ao teste, nesse caso? Isso depende muito do número de testes que tenham. Não havendo muitos testes disponíveis, sinceramente acho que não. São muito poucos casos e foram estes casos reportados de Barcelona, não há casos de outros locais e eram casos que não eram pré-eclâmpsias clássicas by the book, ou seja, havia algumas particularidades que deixou a dúvida e que levou à investigação. Portanto, sinceramente, não me parece que neste momento faça sentido recomendar testar só porque tem pré-eclâmpsia para a Covid. Estar atento, se não cumprir os critérios todos, se houver mais alguma coisa, então aí sim. Mas se tiver todos os critérios, sinceramente acho que não. E nessas grávidas de Barcelona, essas pré-eclâmpsias tiveram agravamento da sintomatologia? Foram classificadas como grave ou tiveram doença? Isto foi num webinar que aconteceu aqui há uns tempos, que eu assisti, em que eles não pormenorizaram muito, foi na discussão que se levantou esses casos e eles reportaram que iriam publicar o artigo para se estar atentos e eles não entraram muito em pormenor. Portanto, sinceramente não sei responder, mas estejam atentos que brevemente vai sair na literatura, vai ser publicado o artigo. Carla, há aqui uma questão ainda que tem a ver também sobre a utilização das salas de bloco em doentes positivos e depois poderão ou não ser utilizadas nos doentes negativos, nomeadamente os aparelhos para anestesia, os ventiladores, etc. Queres responder? Só para... Podem ser usados depois da desinfecção, quer dizer, nós também usamos blocos operatórios em doentes com tuberculose e com outras infecções ainda mais de risco de transmissão maior que a Covid-19, temos é que tem que ser desinfetado a seguir, mas depois da desinfecção poderá ser usado. E estão-nos também a perguntar se no nosso hospital testam todas as pacientes suspeitas, todas as... Nós, neste momento, no nosso hospital, testamos todas as grávidas suspeitas, todas as suspeitas da doença são testadas e, para além disso, testamos todas as mulheres em trabalho de parto. Não entra nenhuma mulher para ter o parto ou para ter uma cesariana eletiva ou para um internamento sem um teste. Mas isso é porque nós temos muitos testes disponíveis e não é só no nosso serviço, não é só as grávidas, todos os doentes que entram no hospital para um internamento programado ou urgente, não passam para a enfermaria sem um teste primeiro. Portanto, lá está, depende muito dos testes que estão disponíveis. Bom, há aqui outra questão que apareceu agora, que diz: gostava de saber, nos casos latentes com Covid-19, qual é a vossa recomendação? Eu, se calhar, deixava e convidava para que assistissem ao webinar sobre pediatria, em que de certeza que o colega da pediatria vai cobrir todos os grupos etários e vai, sem dúvida, falar do recém-nascido, do lactente que tem suspeita. Aquilo que eu posso levantar já aqui um bocadinho a questão é o que fazer ao recém-nascido, filho de uma mãe Covid positiva. Aquilo que nós estamos a fazer, e mais uma vez vai depender dos testes, nós estamos a testar por rotina os recém-nascidos. Estamos a testar nas primeiras horas de vida e depois 48 horas depois. Obviamente são 2 testes, que é também para tentar perceber, caso apareça positivo, quando é que foi, mas não havendo testes, o recém-nascido estando bem, a minha opinião é que não é necessário testar. E deve ser testado se tiver alguma sintomatologia de alguma coisa. Se um recém-nascido que não está bem, precisa ser internado na neonatologia, que tem alguma dificuldade respiratória, alguma coisa que faça suspeitar de doença, deve ser testado. Se o recém-nascido está bem, não precisa de ser testado,
porque não há testes disponíveis e devemos deixar os testes para as suspeitas de doença. Mas acho que é uma questão a colocar novamente depois no webinar da pediatria, porque sem dúvida nenhuma que a resposta será muito melhor dada por um pediatra. Muito obrigada, professora Carla. Não sei, doutora Eulália, se pensa que há mais perguntas que possam ser respondidas, alguma pergunta assim mais importante? Bom, muito obrigada, professora. Acho que fizemos a maior parte das perguntas. Não sei se mais tarde aparecerão mais. E para nós foi extremamente interessante e bom. Podemos perceber primeiro que o critério diagnóstico é igual e como manejar a grávida com Covid no ambulatório, durante o trabalho de parto, no pós-parto, no bloco operatório. Que medidas nós podemos tomar, não só em relação à mãe, mas em relação ao feto. Em relação à corticoterapia, também foi muito interessante perceber esta abordagem. Para nós são questões extremamente pertinentes e eu penso que foi extremamente bom. Obrigada. Muito obrigada, doutora Lala, pelas suas palavras. Para mim também foi um prazer partilhar a experiência, quer a experiência dos casos em que nós já tivemos, quer daquilo que li e que fui pesquisando ao longo do tempo. E é sempre um prazer colaborar com Moçambique, país ao qual eu já fui algumas vezes, colaborando com o L4MOS na formação. E a doutora Mariana Guimarães também partilhou comigo estas experiências. Portanto, foi um gosto estar aqui e espero que nos possamos voltar a encontrar, a falar de Covid novamente se houver necessidade, ou a falar de outras questões, porque eu acho que depois de darmos este pontapé de saída no webinar, Learn4Moz, muito provavelmente isto será um formato para manter e para... Muito obrigada. Muito obrigada, professora Carla, também. Muito obrigada, doutora Eulália. E queria mais uma vez agradecer também, eu há pouco não sei se me ouviram, mas queria agradecer muito o apoio que o Millennium BIM e o Instituto de Nutrição da Nestlé têm dado e a confiança que depositam aqui na Health4Moz e em todo o trabalho que tem feito em Moçambique e agora também através desse e-learning. Penso que terá chegado a hora de encerrarmos agora o nosso webinar. Muito obrigada a todos pela participação. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado por terem estado presentes connosco. Contamos então convosco esta quinta-feira para o 8º webinar L4Moz com o tema Covid-19 e o doente de risco cardiovascular. Novamente às 10 horas em Moçambique, gratuito e acesso livre na plataforma Zoom, como sempre. Podem estar atentos para mais informações no Facebook da L4Moz. Contamos convosco.